A paz do Senhor para todas, para todos. Estamos de volta. Mais uma live, mais uma quinta-feira. Vamos dar continuidade ao nosso assunto aqui, livro de Gênesis. Hoje nós estamos no capítulo 25 do livro de Gênesis. Alcione já entrou, a paz do Senhor, Alcione. Hoje nosso assunto está muito interessante. Nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho do final agora, depois voltar lá para o começo. Nós vamos falar sobre as bênçãos duradouras e as bênçãos temporárias. Nós vamos falar de Esaú e de Jacó. Nós vamos falar desses dois irmãos que lutaram a vida toda. Gente, a nossa live hoje está muito boa. A irmã Selma também entrou aí. A paz do Senhor, irmã Selma. Gente, nossa live hoje tá maravilhosa. Nós vamos comentar vários assuntos, né? Alguns polêmicos, alguns assuntos que a gente já ouviu pessoas pregarem por muito tempo. Mas será que é bem isso que as pessoas falam a respeito de Jacó, a respeito de Esaú? A gente vai ver tudo isso aqui nessa live de hoje. Por isso eu quero te convidar a participar com a gente, tocar nesse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, quem já está aí, ó, toca nesse aviãozinho e manda essa live para alguém que gosta de Bíblia, que gosta de palavra, que gosta de aprender. Hoje nós vamos aprender bastante. Nós vamos aprender de um homem que foi forjado com as batalhas da vida para ser quem ele foi, para chegar onde ele chegou. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia aí, paz do Senhor, para todo mundo que já está aqui com a gente, aqueles que vão ouvir, né, que vão ver, né, essa live, ver e ouvir amanhã, depois de amanhã, porque ela vai ficar gravada, vai ser bênção. Então, gente, vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Nós paramos aí na paz do Senhor para todo mundo que está aí. Nós paramos semana passada em Gênesis 24, quando Rebeca se consente em casar com Isaac. Vocês lembram? Hoje nós vamos falar sobre dar continuidade a esse assunto, né? Oi, Pedro. Pedro também está aí. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer aqui em Gênesis 25? Rebeca já está casada com Isaac, né? E o capítulo 25 começa com uma informação. Começa com a informação que Abraão se casa novamente. A gente viu semana passada que Abraão enterrou a sua querida esposa Sara, né? Ela morre e Abraão lamenta, fica triste por ela. E passado algum tempo, depois que passou o luto, e que Isaac já tinha se casado também, Abraão resolve se casar. Então, Gênesis 25 começa com essa informação aqui, dizendo que Abraão, ele tomou uma mulher chamada Quetura. Então, ele se casa novamente. Abraão tinha 75 anos quando ele saiu do meio da sua parentela. Vamos recapitular um pouquinho, né, esse caminho aí que a gente fez durante esse tempo. Ele tinha 75 anos quando ele saiu lá do meio da sua parentela. Lembra quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela? Então, ele tinha 75 anos. Quando Ismael nasceu, ele tinha 86 anos. E quando Sara, sua mulher, morreu, ele tinha 137 anos. Gente, olha como Deus abençoa a Abraão. Quando Isaac se casa com Rebeca, Abraão tinha nessa oportunidade 140 anos. Gente, percebe? E após passar o luto de Sara, após ele ver o seu filho se casar, o filho da promessa dele se casar, Abraão contrai um novo matrimônio. Entrou aí a Dani entrou aí e a Vera também. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindas. E aí, ele casa com Quetura, e a Bíblia diz que Quetura é uma concubina dele, porque na realidade a esposa dele mesmo foi Sara, né? Mas ele se casa novamente. Você imagine, gente, uma pessoa já com a idade de Abraão, 140 anos.
ele tinha quando Isaac casou. E aí, a partir daí, ele se casa também, de novo, gente, um velhinho casando. Você imagina como que Deus abençoou Abraão, gente, em todas as áreas da sua vida. E olha, ele se casa já velhinho, com Quetura, tá aí em Gênesis 25, logo no início, e a Bíblia diz que ele teve 6 filhos com Quetura. Gente, era um homem muito abençoado mesmo, né? E a Bíblia fala o nome desses filhos que ele teve: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian e Baquisuá. 6 filhos Abraão tem, gente, velhinho, e ele mesmo assim, ele realmente foi o nosso pai da fé, gente, não podia ser outro, né? Porque era um homem que tinha muita fé e era muito abençoado por Deus. Esses filhos de Abraão, eles se tornaram tribos árabes. E você percebe que a história, né, ela vai se desenrolando, né? O texto bíblico é maravilhoso, a gente vai entendendo tanta coisa, né? E a Bíblia diz aqui em Gênesis 25 que ele deu presentes para os filhos deles, né? Os filhos dele. Olha, a irmã Sônia colocou, põe bênção nisso, né, irmã Sônia? E aí ele pega e dá muitos presentes para esses filhos que ele tem com Quetura, mas todas as suas propriedades, a autoridade espiritual que ele tinha vai para o filho da promessa, que era Isaac. Isaac foi o seu principal herdeiro. Ele não dividiu a herança dele, a herança de Isaac, com nenhum filho que ele teve com Quetura. Tá, gente? Isso aqui fica bem pontuado aqui em Gênesis 25. Se você já leu, você percebeu isso. E Abraão também cuidou para que não tivesse brigas ou desavenças entre os seus filhos, né? Entre os filhos que ele teve com Quetura e Isaac. Então, aqui em Gênesis 25, se você perceber, deixa eu ver o versículo aqui para falar para você. Versículo 6, olha o que está dizendo aí. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente, para a terra oriental. Então, o que acontece? Ele despediu, ainda em vida, né, ainda lúcido, né, tudo direitinho, ele despediu esses filhos para eles não conviverem com Isaque, para que não tivesse briga ou desavença ali. Então, toda a herança de Abraão foi para o seu filho Isaque. E aí, eu pergunto para você, e nós? Qual a herança que Abraão nos deixou? Que herança Abraão deixou para mim hoje, 2022, para você que está aqui nessa live comigo agora, para você que vai ouvir essa live depois? Que herança nós recebemos de Abraão? Porque nós recebemos de Abraão, gente. Existia uma promessa sobre a vida de Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Você tem uma família? Você nasceu de uma família? Então você também tem direito à bênção de Abraão. É assim que diz a Bíblia. E Abraão deixa essas bênçãos também para nós. Está curioso para saber que bênçãos são essas que Abraão nos deixou hoje, 2022? Que bênçãos que Abraão deixou para nós? Olha, Abraão nos deixou muitas bênçãos. Abraão nos deixou o testemunho claro da salvação pela fé. Abraão foi o cara, foi a pessoa que creu. Eu quero ler contigo aí, Gênesis 15, nós já passamos por esse capítulo, mas eu quero que você preste atenção aí. Gênesis 15, versículo 6 diz assim: ele creu no Senhor. Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Abraão foi a pessoa que creu sem ver absolutamente nada. Por isso ele é o nosso pai na fé. E isso foi imputado a Abraão por justiça. E essa imputação de justiça a Abraão, de ter crido sem ter visto nada, ela também foi imputada a nós. Olha só que coisa linda, gente. Alessandra, onde está escrito isso, irmã Alessandra? Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 4. Porque você vê, né? A gente está estudando o livro de Gênesis, mas a Bíblia ela faz uma ponte, ela fala em várias partes sobre Abraão, gente. E aí, Romanos 4, do 1 ao 5, principalmente o 5, eu vou ler com vocês agora. Ó. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura?
creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, olha só que interessante. Hoje, gente, século 21. Hoje, se nós crermos no Senhor, isso é imputado a nós também como justiça, por causa de Abraão. E nós somos a geração que não viu, mas creu. A geração que conviveu com Jesus, os discípulos e todas aquelas pessoas que conviveram com Jesus, tiveram o privilégio de ver Jesus, de tocar Jesus, de falar com Jesus pessoalmente, de comer com Jesus, de fazer uma refeição com Jesus. Eles viram e creram, mas bem-aventurados somos nós. E Jesus falou isso para Tomé, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Essas pessoas somos nós. Então, por causa de Abraão, que creu, essa justiça também foi imputada a nós. Gente, olha que coisa maravilhosa, que herança gloriosa que Deus deixa para nós. Sabe um outro exemplo de Abraão que ficou para nós? Uma outra herança que ficou para nós de Abraão? O exemplo de uma vida fiel. Abraão, ele não foi perfeito, né? Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, né? Mas Abraão, ele estava longe de ser um homem perfeito, né? Um homem que nunca tenha falhado. Não existe pessoas perfeitas que nunca tenham falhado. Abraão teve várias falhas na vida dele, mas a coisa que ele fez certa, correta, chamou mais atenção na vida de Abraão do que todas as falhas que ele teve. Foi crer na promessa, foi crer em Deus. Então, essa promessa, né, de crer, né, Abraão recebeu, e nós, por consequência disso, também recebemos, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá. Qual a outra herança que Abraão nos deixa? Que herança Abraão nos deixa hoje? Para mim, Alessandra, para você que está ouvindo essa live agora, que herança Abraão nos deixou? Abraão nos deixou a nação judaica. Gente, a nação judaica é um presente para nós. Olha que coisa linda. Alessandra, onde está escrito isso? Vamos lá para o livro de João. Você lembra da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço? Eu quero lembrar você essa conversa que Jesus teve. Olha o que Jesus falou para a mulher samaritana em João, capítulo 4, versículo 22. Vocês adoram aquilo que não sabem. Nós adoramos o que sabemos. Quem falou isso foi Jesus. Porque a salvação vem pelos judeus. Como nós podemos odiar os judeus ou não amar os judeus? Eu amo os judeus. Eu amo a nação judaica. Sabe por quê? Porque a salvação vem dos judeus. O presente que os judeus nos deram para a nação brasileira e para todas as nações foi Jesus. Porque Jesus foi um judeu. Jesus foi filho de Abraão, mesmo sendo pai de Abraão. Gente, isso parece meio louco, mas não é não. Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha como começa o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Olha como começa o primeiro livro do Novo Testamento. Começa com a genealogia de Jesus Cristo, porque o livro de Mateus, ele faz questão de dizer para todo mundo, de atestar, principalmente para os judeus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias prometido. E ele, para provar que era o Messias, ele tinha que provar que era da descendência de Davi e que era da descendência de Abraão. Então olha como começa o livro de Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi,
filho de Abraão. Então, o que Abraão deixou para nós como herança? Abraão nos deixou Jesus, porque Jesus faz parte, vem da genealogia de Abraão. Jesus é um descendente, humanamente falando, de Abraão. Então, esse foi uma herança que Abraão nos deixou hoje para nós. Eu estou dizendo das heranças. Abraão, ele deixou uma herança para Isaac, mas nós estamos dentro dessa herança também. É isso que eu estou falando agora para quem está chegando agora. Abraão nos deixou o Salvador. Vamos voltar para Gênesis, capítulo 12, Gênesis 12, versículo 1 a 3, já passamos por esse capítulo, mas vamos ler de novo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí, todas as famílias da terra, está incluída a minha, está incluída a sua. Então, Abraão nos deixa, vamos recapitular para quem chegou agora? Abraão nos deixa um testemunho claro da salvação pela fé. Abraão creu e isso foi imputado a ele como justiça, assim como nós. Nós podemos ser o pior pecador, mas quando a gente crê em Cristo, quando a gente se arrepende, isso é imputado a nós como justiça. E quem começou tudo isso foi Abraão. Gente, que coisa linda, né? Abraão nos deixou um exemplo de uma vida fiel, de uma vida correta. Abraão nos deixou a nação judaica, porque a salvação vem dos judeus. Abraão nos deixou o Salvador. Eu acabei de ler aqui a genealogia de Jesus falando sobre isso. Aquele que crê em Cristo Jesus compartilha de todas as bênçãos do Espírito em Cristo. E Cristo foi descendente direto, humanamente falando, de Abraão. Isso está escrito em Efésios 1, versículo 3. Então, são coisas lindas que a gente já aprende aqui já no início, né, do capítulo 25 de Gênesis. E aí, eu quero comentar também sobre a vida de Abraão. Aqui está dizendo que Abraão, versículo 8, expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. Abraão teve uma vida longa, gente. Versículo 7 diz que todos os dias dos anos da vida de Abraão foi 175 anos. Abraão viveu 175 anos. Gente, foi muito tempo. Abraão, ele viveu o suficiente, né? Ele saiu da terra dele com 75 anos. Ele viveu o suficiente para ter Ismael, vê-lo crescer. Ele não conviveu ali com Ismael, né? Ismael saiu da sua casa, mas você percebe que quando Abraão morre, Ismael vem enterrar Abraão juntamente com Isaac. Né? Então ali eles sabiam onde eles estavam, né? Estavam separados, mas eles sabiam onde eles estavam. Então você vê, ele teve Isaac, ele viu seu filho Isaac casar. Olha só, mesmo sendo já velho quando teve Isaac, né? Deus dá vida longa a Abraão para que ele pudesse ver tudo isso. Ele viu Isaac se casando, Isaac se casou, ele já tinha cerca de 40 anos quando casa. E Abraão está lá, né? E depois que Isaac casa, e já tem bastante tempo de casado, ele casa novamente com Quetura. Foi o versículo que a gente acabou de ler aqui. Ele casa com Quetura e tem 6 filhos de Quetura. E se você perceber o texto em Gênesis 25, ele vê os filhos dos filhos de Quetura. Ele vê, gente, os seus netos. Gente, isso é lindo. Abraão vê Esaú e Jacó, que são os netos dele. Abraão tem a oportunidade de ver os seus netos crescerem. Gente, quem faz isso? É Deus. Então Abraão teve uma vida longa. Ele não teve apenas quantidade de dias, mas ele teve qualidade de vida. Gente, isso aqui é lindo.
A velhice é boa quando se anda no caminho da justiça. Abraão andou todo o tempo no caminho da justiça. E Deus deu a Abraão uma boa velhice. Isso é muito importante, né? Eu considero isso uma bênção. Lá em Provérbios 16:31, queria que você anotasse esse versículo ou lesse comigo agora, se você tiver com a sua Bíblia aí. Se você não tiver, anota. Provérbios 16:31 tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Diz assim, olha: coroa de honra são as cães. Cães são os cabelos brancos, tá, gente? Achando-se elas no caminho da justiça. Então, o que está dizendo aqui? Não adianta você ter cabelos brancos e você não andar no caminho da justiça. A Bíblia fala que coroa de honra são as cães, achando-se elas no caminho da justiça. Então, Abraão, ele teve muitos cabelos brancos, ele viveu muito tempo, mas ele viveu com qualidade de vida. Um velhinho, gente, tendo filhos, como é que pode isso? Foi Deus, né, colocando as suas mãos sobre a vida de Abraão. Billy Graham já disse o seguinte: a velhice não é para os fracos, né? A velhice não é para os fracos. O pastor Billy Graham, grande evangelista Billy Graham, né, que ganhou muitas e muitas e muitas almas para Jesus, inclusive na sua velhice, Billy Graham enchia estádios inteiros, iam para ver Billy Graham pregar uma mensagem simples e cristocêntrica. Ele ganhou muitas almas para Jesus. Billy Graham pregou para reis, príncipes, presidentes. Ele foi conselheiro de vários presidentes nos Estados Unidos. Ele visitou quase todos os países do mundo e pregou em quase todos os países do mundo. E é dele essa frase: a velhice não é para os fracos. A velhice é um tempo oportuno para compartilhar com as futuras gerações os preceitos divinos. Então, até isso aqui, Gênesis 25 nos ensina. Abraão viveu uma vida de qualidade. E mesmo na velhice, ele alcançou patamares maravilhosos. Abraão foi muito abençoado. Abraão foi abençoado espiritualmente. Abraão foi abençoado materialmente, financeiramente, emocionalmente. Abraão foi abençoado em todas as áreas da sua vida. Então, gente, é uma coisa que eu aprendo aqui em Gênesis 25. Abraão viveu muito bem. A Bíblia diz que Abraão, versículo 25, né? Diz que ele expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Então, a velhice não pode ser um pretexto para falar o que eu quero, para agir do jeito que eu quiser, porque agora eu já estou velho, posso fazer qualquer coisa, eu posso falar qualquer coisa, né? As pessoas têm que me aturar porque eu já trabalhei muito. Gente, não, velhice não é para isso. A velhice, biblicamente falando, é um tempo para você compartilhar com futuras gerações aquilo que Deus já fez por você, já fez na sua vida. E que versículo eu posso ilustrar isso? Salmo 48, vamos lá? Salmo 48, versículo 13 e versículo 14. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre, e ele será o nosso guia até a morte. Então, Deus não tem que guiar a nossa vida só na juventude ou na idade madura, não. Deus tem que guiar a nossa vida em todas as etapas da nossa vida, né? E que a nossa velhice sirva para anunciar à próxima geração quem Deus é, o que ele já fez e o que ele pode fazer. Um outro texto também muito bom, muito legal para falar sobre essa questão da velhice na presença de Deus, Salmo 78, versículo 5 ao 7, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Que coisa linda, né, gente? Deus deu vida a Abraão para que ele pudesse dizer às gerações futuras quem era Deus. Então, por isso, Abraão teve uma vida longa e uma qualidade de vida excelente. Abraão pôde, mesmo velho, porque ele creu em Deus, ele creu na promessa. Quando Deus falou, não, você não vai ter que dar sua herança para Eliezer, não, seu servo, não, eu vou te dar um filho.
vai vir, muitas gerações virão de você, eu vou te abençoar muito. E Abraão creu nisso, mesmo sendo velho. Mesmo a esposa dele sendo velha, mesmo Sara sendo estéril, ele creu, gente, ele creu contra tudo. Por isso ele é o nosso pai na fé. E aí, por causa dessa fé, essa confiança em Deus, Deus deu vida longa para Abraão. Deus deu vida para que Abraão visse Isaque crescer, se casar, ter seus filhos. Abraão viu seus netos, falou quem era Deus para os seus netos, mesmo sendo velho. Deus esticou a vida de Abraão para que ele contasse às futuras gerações quem era Deus. Isso é lindo, gente. E aí quando fala que Abraão morreu maduro, Abraão morreu realizado. Gente, que coisa linda. Abraão, ele expirou depois de completar a sua vida. Abraão expirou depois de cumprir todos os propósitos de Deus. Presta atenção, você não vai morrer antes de completar o propósito que ele estabeleceu para a sua vida. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que às vezes tudo parece que está contra nós, está tudo contra nós, as circunstâncias não nos ajudam, a gente não vê saída. Presta atenção, Deus nos escolheu com propósito. E não são circunstâncias, não é nada que vai nos tirar do nosso propósito. E se Deus me escolheu, te escolheu, você não vai morrer antes da hora. Você não vai antes da hora. Você vai cumprir o seu propósito. Deus vai esticar a sua vida para que você tenha mais tempo para falar de Deus, para falar de Jesus, para contar para as próximas gerações quem é Deus. Não desperdice a sua vida. Não desperdice o seu tempo. Não desperdice. Tem gente recebendo aí, ó, e eu recebo também. Porque essa palavra, gente, essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. Essa palavra, gente, ela salta daqui para fazer aquilo que lhe apraz. Essa palavra, a Bíblia fala que ela não volta para Deus vazia. A partir do momento que a gente abre a nossa boca para falar a palavra de Deus, ela já está fazendo as transformações, ela sai determinada, ela sai para curar, ela sai para transformar, ela sai para estabelecer caminhos, estradas e propósitos para a nossa vida. Então escuta bem. Não interessa o que você está passando agora, eu não sei os teus problemas, não conheço a tua vida. Você também não conhece a minha, mas uma coisa eu digo, nada pode deter o agir de Deus. Nada pode deter os propósitos de Deus. Se Deus me escolheu e te escolheu com propósitos, tudo vai acontecer no tempo dele. E não é doença, não é dificuldade financeira, não é problema emocional que vai atrapalhar o nosso projeto. Porque Abraão já era velho, mas Deus esticou a vida de Abraão. Abraão morreu maduro. Abraão morreu realizado. Abraão morreu depois de completar a sua vida e de cumprir todos os propósitos de Deus. E eu creio, eu profetizo que eu vou morrer madura e completa. Eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus vai abençoar a sua vida, porque nós somos filhos de Abraão também, e essa foi a herança que ele nos deixou. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu faço parte da família de Deus. Então, gente, toma posse dessa palavra, porque essa palavra é viva e eficaz. E aí a Bíblia fala que depois disso ele foi reunido ao seu povo. O que quer dizer isso? Olha que expressão linda, né, gente? Ele foi reunido ao seu povo. Isso quer dizer que depois que ele morreu, ele foi lá para a Mesopotâmia, enterraram ele lá em Ur dos Caldeus, de onde ele veio? Não, gente, essa expressão foi reunido ao seu povo, significa que ele foi levado para junto daqueles que já haviam morrido na fé. Isso significa, sabe o quê? Imortalidade dos salvos. Isso significa, sabe o quê? Continuidade da nossa existência. Presta atenção, gente. Presta atenção. Abraão foi reunido ao seu povo. O crente que confia no Senhor, que aceitou a Cristo como seu Salvador,
Depois de uma vida longa e madura, cheia dos propósitos de Deus, nós seremos reunidos também com o nosso povo. Nós seremos reunidos também com o nosso povo. O povo que já está com Cristo. O povo que já está na glória. A nossa vida, ela não termina. Gente, eu li essa semana, o Príncipe dos Pregadores, Spurgeon, eu assisti um sermão, né? Li um sermão dele que dizia exatamente isso. Às vezes a gente pensa assim, que a gente está vivendo aqui, né? E que a gente vai morrer para depois viver em outro lugar. Não, gente, presta atenção. Presta bem atenção. A gente está passando por essa terra. A nossa vida de verdade é com Cristo. Aqui nós somos peregrinos. Por mais coisas boas que aconteçam na nossa vida aqui, gente, isso não chega nem aos pés daquilo que a gente vai viver. Nós estaremos para sempre com o Senhor. A nossa vida não termina na sepultura. Presta atenção. Nossa vida não termina na sepultura. A nossa vida, ela vai continuar com Cristo. Então, quando essa expressão na Bíblia, quando você vê essa expressão na Bíblia dizendo foi reunido a seu povo, Abraão foi reunido a seu povo. Não quer dizer que ele voltou para os caldeus, que ele foi enterrado lá, não. Está dizendo que ele passou a viver com aqueles que já tinham vivido também antes dele. Ele foi reunido ao seu povo. Essa expressão é linda, ser reunido ao seu povo. Quer dizer que ele não ia estar sozinho, ele ia estar junto com pessoas que também passaram por essa vida. Como peregrinos, estavam já com Deus. E Abraão, depois de uma vida longa, né, e feliz, cheia de qualidade, ele foi reunido ao seu povo. Amém? Olha só, quantas coisas boas a gente já aprendeu aqui, né? Olha aí, a irmã Sônia colocou aí, nem se compara com o que teremos com Cristo Jesus. Com certeza, nem se compara, nem se compara. E o legal é isso. O legal é que nós estaremos para sempre com o Senhor. O legal é que a nossa vida não vai ter um final, ela vai ter uma continuidade com Deus. Nesse capítulo também, de Gênesis 25, estão gostando, gente, até aí? Estão recebendo aí de Deus? Então, nesse capítulo 25 também é registrada a história de Isaac, né? Dá continuidade à história de Isaac. Isaac se casa, né? Ele fica feliz, ele é consolado, né? Ele casa com Rebeca, mas acontece uma coisa aí, gente. Acontece um problema, né? Acontece um problema aí na história de Isaac e de Rebeca. Rebeca é estéril. Rebeca descobre que não poderia ser mãe, ela era estéril. E aí, o que a Bíblia fala em Gênesis 25, versículo 21? Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só. Então, um problema surge aí no meio desse casamento, que era a esterilidade de Rebeca. Mas Isaac era um homem de fé. Isaac aprendeu fé com seu pai Abraão, né? Isaac viu milagres ao longo da sua infância e juventude. Isaac, ele viu a visitação de Deus na sua casa, na sua vida, e Isaac cria no Senhor. Então Isaac começou a orar pela sua esposa. Senhor, minha esposa é estéril. E ele começa a orar pela sua esposa. A Bíblia, gente, ela nos encoraja a pedir. A Bíblia nos encoraja a orar. A Bíblia nos encoraja até mesmo a implorar. Você lembra da passagem do juiz Inico? Quando Jesus falou, olha, aquela mulher queria alguém que fizesse justiça por ela, aquele juiz não temia Deus nem os homens, e aquela mulher precisava, e ela ficou ali insistindo, e aquele juiz deu aquilo que ela necessitava, aquilo que ela precisava. E aí Jesus falou, será que quando o Filho do Homem vier à terra, será que ele vai achar fé na terra? Então Jesus falou várias parábolas, né? Ele nos seus ensinamentos, ele sempre falou da importância da oração, que a gente não deve ser medido pelas circunstâncias da nossa vida, que a gente deve orar. Nós temos uma arma, nós temos uma tecnologia do céu, que é a oração, gente. Eu estou falando aqui com vocês
pela rede social, que é uma benção. Tecnologia, né? Quando ela é bem utilizada, ela é uma benção. Mas você vê, a tecnologia, ela tem suas falhas, né? Se de repente o sinal caiu, a live cai também. Acontece alguma coisa, o sinal cai. Não vai acontecer aqui, né, gente? Mas tô dando só um exemplo. Mas a nossa oração, gente, é uma tecnologia do céu. O sinal não cai, não. Na oração, não, tá? Você dobra o seu joelho, você entra no seu quarto, você fala com o Senhor, e essa tecnologia está sempre disponível. É uma tecnologia maior do que o Wi-Fi, é maior do que qualquer rede de internet. Quando nós dobramos o nosso joelho e falamos com o Senhor, não tem nada que nos impeça. A Bíblia fala que os maridos não podem ficar brigando com as esposas não, para que a oração dele não seja impedida, né? Existem alguns casos aí que Deus fala que a gente tem que resolver para que a nossa oração não seja impedida. Mas tirando isso, qualquer momento, qualquer lugar que você eleva o teu pensamento a Deus, a sua voz a Deus em oração, o Senhor está ouvindo. Não existe nada que venha derrubar essa tecnologia do céu. Ela não está ancorada no humano, ela está ancorada no sobrenatural. Então, gente, a Bíblia nos encoraja a orar, a Bíblia nos encoraja a pedir aquilo que está te consumindo, aquilo que está te aborrecendo, aquilo que está te deixando chateado, angustiado, leva para Deus em oração, leva para Deus em oração. E aí, e Deus quer atender os nossos pedidos, mas Ele também deseja ouvir a nossa voz. Será que Deus não sabe o que eu quero, o que eu preciso? A Bíblia fala no Salmo 139 que mesmo antes da gente abrir a nossa boca, o Senhor já está ouvindo. O Senhor já sabe o que a gente vai falar. Mas Deus quer ouvir a nossa voz. Ele sente prazer em ouvir a nossa voz. E aí, quando muitas vezes Deus nos faz esperar, né? Porque quem nunca orou e Deus o fez esperar? Eu já orei por muitas coisas e Deus me fez esperar. Deus fala assim, não, eu vou te dar, mas você vai esperar. Né? Agora não vou te dar agora não. E a gente tem que entender isso. Muitas vezes Deus vai nos fazer esperar. Por quê? Porque Ele quer aprofundar a nossa percepção daquilo que a gente realmente quer. Será que é isso que você quer mesmo? Eu já parei para pensar em muitas coisas que eu pedi ao Senhor que eram assim coisas sem noção. Vamos falar a real, né? Quantas coisas às vezes eu boto a minha mão na cabeça e falo assim, meu Deus, eu pedi tanta coisa surreal, tanta coisa sem noção. Se Deus tivesse ouvido todas as minhas orações, onde eu estaria agora? Se Deus ouvisse tudo aquilo que eu pedisse, né? Então Deus sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que vai dar, Ele sabe o que vai tirar, Ele sabe o que vai fazer, que hora que Ele vai fazer, que hora que Ele vai dar. Então, às vezes, Ele manda a gente esperar, né, para ver se realmente a gente precisa daquilo, né, para que a gente amplie, né, o nosso reconhecimento pelas respostas, para que a gente possa entender que realmente foi Ele que respondeu, né? O Anselmo colocou aí, ó, uma ligação com Deus, uma intimidade com Deus, realmente. Então, tudo isso, gente, através da oração a gente recebe, né? Às vezes Ele faz a gente esperar para a gente amadurecer, para a gente usar aquilo que Ele vai nos dar como um presente, usar com sabedoria. De repente, às vezes a gente pede uma coisa e Deus não faz na hora, porque se Ele fizer naquela hora, a gente não vai saber usar, a gente não vai saber utilizar aquele dom, aquele presente que Ele nos deu. Então Ele faz a gente esperar um pouco para a gente saber, para a gente estar maduro para receber, né? Porque tem isso também. Então, mas não é por isso que a gente vai desistir de orar. Isaac, ele não desistiu. Ele viu que a sua esposa era estéril e a esterilidade naquele tempo era uma coisa muito séria, né? As famílias, elas aumentavam os seus clãs através dos seus filhos. Era muito importante ter um filho como herdeiro da promessa. Isaac só tinha ele ali, né, como filho da promessa. E ele casa, ele tinha que continuar a sua família. E aí descobre que a esposa era estéril. Olha o problemão. Mas Isaac foi para os pés do Senhor, ele foi orar. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Isaac. E a Bíblia fala aqui que Rebeca, sua mulher, concebeu como fruto da oração que ele fez. Ele orou ao Senhor e Deus deu para Rebeca filhos no plural, gente, porque Rebeca teve gêmeos. Rebeca teve 2 filhos ao mesmo tempo. Ela ficou grávida de 2 meninos. A Bíblia fala em Gênesis 25, gente. Nós estamos em Gênesis 25. E essa história épica, essa história clássica, essa história maravilhosa, essa história de muitas lições para nós, né? Quando Rebeca fica grávida de 2 crianças, gêmeos, nasceram no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, na mesma hora. Esaú e Jacó. É uma história muito contada.
Muitas pregações já foram feitas em relação a isso, né? A Vanessinha colocou aí: a espera muitas vezes nos reposiciona em Deus. Verdade, Vanessa, realmente. A espera faz a gente assumir o nosso lugar de quem precisa, né? Assumir o lugar que dependemos de Deus, assumir um lugar de humildade. A oração faz tudo isso. E aí Deus responde a oração de Isaac e Rebeca, e ela engravida de gêmeos, Esaú e Jacó. E aí a história é épica, gente. Que história é essa? Não vai dar tempo de eu falar tudo que eu gostaria de falar sobre esse capítulo, que é maravilhoso. Acompanha comigo aí, versículo 22. Gênesis 25, 22 diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Gente, preste atenção nessa palavra aqui. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Rebeca faz uma pergunta. Ela percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo. Mesmo sendo mãe de primeira viagem, ela sabe que tem alguma coisa errada. Por que tá aquilo ali, né? Parece que aquelas duas crianças estão ali brigando dentro da barriga dela. A princípio, eu acho que ela não sabe que vai ser mãe de 2 meninos, né? Ela acredita que está grávida de uma criança. Mas aí quando ela vai fazer essa pergunta ao Senhor, Deus responde ela. O Senhor respondeu. O Senhor disse assim: olha, 2 nações há no teu ventre. Tem 2 nações no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então Deus dá todas as respostas para Rebeca ali, quando ela tem aquele questionamento, quando ela percebe aquela luta dentro da barriga dela, aquela coisa estranha, né? E ela vai perguntar ao Senhor, e o Senhor dá essa resposta para ela. E aí, gente, 2 crianças ali, Jacó e Esaú. Iacove, no hebraico, né? E Esaú. 2 crianças. E aí, quantos textos... Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Quantos textos, quantas mensagens eu já ouvi sobre Jacó e Esaú? Muitas. Você também, com certeza, já ouviu. Jacó e Iacove, no hebraico, vem de 2 palavras. Vem da palavra Akev, em hebraico. O Akev significa calcanhar. E Akev é calcanhar. Então, quando fala Iacove, esse Yud, né, que significa mão, Iacove, quer dizer aquele que segura com a mão o calcanhar. Então, o nome de Jacó é exatamente esse. Por que esse nome é dado a ele? Aí a gente vai para o texto de novo. Olha lá. Quando cumpriu-se os dias para ela dar à luz, versículo 24, eis gêmeos no seu ventre. Então aí, né, a resposta de Deus foi certinha para Rebeca. E saiu o primeiro. Quem foi o primeiro a sair da barriga de Rebeca? O primeiro foi ruivo, cabeludo, né, ruivo. Chamaram o seu nome de Esaú, porque Esaú quer dizer vermelho. Então, como ele era ruivo, né, colocaram o nome dele de Esaú. O nome tinha muito a ver com a pessoa, né? Os nomes eram escolhidos assim, desse jeito. Então, o primeiro saiu, o primeiro vestido cabeludo, né? Chamaram ele de Esaú. E depois saiu seu irmão. Quem era o seu irmão? Iacove. Ele saiu agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso, por ter nascido segurando o calcanhar do irmão, né, Akev, que quer dizer calcanhar, né, colocaram Iacov, que é Jacó, aquele que segura com a mão o calcanhar. Então deram esse nome para Jacó por causa desse fato, né, do momento do nascimento dos 2. Então o nome deles 2 foi escolhido no momento do nascimento. Olha que interessante, gente. O momento que aquelas crianças saem da barriga da mãe, e nesse momento já é escolhido o nome para os 2, por causa das suas características. Qual a característica mais forte em Esaú? Ele ser ruivo e ele ser cabeludo. Chamaram ele de Esaú, vermelho, né? E aí, como Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão,
e Rebeca, né, já percebeu isso na gravidez, que os dois lutavam dentro da barriga dela, então foi dado esse nome para Jacó, Yaakov, que em hebraico, aquele que segura pelo calcanhar. Só que as pessoas, elas nas pregações, a maioria das pregações que eu já ouvi sobre isso, né, as pessoas dizem que Jacó foi um enganador, foi um suplantador, né, um cara que enganava todo mundo. Gente, não é isso. Não é isso. É por quê? Porque a gente vai lendo textos, né, e a gente vai tirando conclusões isoladas. Mas na realidade, gente, olha, eu já disse para você como foi escolhido o nome dos dois. Por que foi escolhido o nome desses dois irmãos? E aí, deixa eu explicar uma coisa para você. Dentro da língua, eu já falei para você que no hebraico Akev significa calcanhar. Existe uma coisa chamada, principalmente nessas línguas semitas, existe uma coisa chamada trocadilho. Existe também na língua portuguesa. Tá? Mas nessas línguas semitas, existe essa expressão trocadilho. Que expressão é essa? Por exemplo, Akev, que significa calcanhar, existe uma expressão bem parecida, só muda por causa de uma vogal, uma forma de pronunciar, Akav. Akav significa suplantar, por causa da diferença na vogal. E aí, por que Jacó foi associado à questão do suplantador? O próprio irmão dele, eu queria que você lesse, isso é muito importante, gente. Isso que eu estou falando aqui é muito importante. Em Gênesis 27, versículo 36, quando, orientado pela sua mãe, Rebeca, Jacó entra na tenda de Isaac e vamos supor, engana, se faz passar por Esaú para receber a bênção da primogenitura. Aí no versículo 36, quando ele recebe a bênção, sai e Esaú chega para receber a bênção já foi dada para Jacó, ou Yaakov. E aí Esaú chora de raiva, né? Quando ele fala, pai, me abençoa também a mim. E o pai fala assim, olha, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. E ele fala assim, não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou e agora me tomou a minha bênção. Então, olha só, essa questão de Jacó ser um suplantador, ela foi colocada aqui no texto pelo seu irmão Esaú. Quando ele vê que Jacó tomou a bênção no lugar dele, né? Ele diz para o pai, mas não foi esse nome que vocês deram para ele? O próprio Esaú fala com o pai, já velho ali deitado na sua tenda, no versículo 36, preste atenção nesse versículo, anota aí na sua Bíblia. Ele fala assim, não foi o seu nome justamente chamado Yaakov? Mas aí ele fala de uma maneira diferente aqui. Ele não fala Yaakov, ele fala Yaakav. Por quê? Porque existia esse trocadilho de vogais, uma vogal mais aberta, uma mais fechada, né? Olha como é que é bem parecida a palavra Akev e Akav. Olha só, não é bem parecido? Akev quer dizer calcanhar e Akav quer dizer suplantar. Então, na hora de falar aqui, Esaú, ele diz, não foi por isso que deram esse nome para ele, Yaakov. Então, ali naquele momento, de repente, ele falou, não foi por isso que vocês deram esse nome para ele, Yaakav, né? Porque Yaakav quer dizer suplantador ou enganador. Mas na realidade, gente, Jacó não enganou ninguém. Vamos parar para pensar e analisar um pouco aqui sobre isso. Primeiro, vamos voltar lá na barriga da mãe. Quando Rebeca pergunta para Deus o que está acontecendo, o que Deus fala para ela? Olha, 2 nações há no teu ventre e o maior servirá ao menor. Presta bem atenção, o próprio Deus falou isso. Foi a própria resposta de Deus para Rebeca. O maior servirá ao menor. Quem era o maior? O primogênito que nasceu primeiro, Esaú. Ele tinha o direito sanguíneo de sangue de ser o primogênito, porque ele saiu primeiro, ele foi o primeiro. Mas o que Deus diz para Rebeca? O maior servirá ao menor. Já estava dito, gente. Já estava dito, Deus já disse. Deus já tinha dito que o maior serviria o menor. Então você vê que o arranjo de Rebeca, incentivando Jacó a passar a perna
no seu irmão Esaú foi desnecessário. Se você for pensar, né? Foi desnecessário porque Deus já havia dito que o maior serviria o menor. Que Jacó, né, ele estaria em evidência. E que Esaú estaria, né? Apesar dele ter sido o primeiro, ele serviria o menor. Deus já tinha falado isso. Então, Esaú, no caso aqui, né, claro que Jacó ele foi na conversa da mãe para receber a bênção, mas a bênção da primogenitura, o próprio Esaú vendeu para Jacó. E Jacó não enganou ninguém, não. Jacó fez um negócio com ele. Né? Jacov, né, fez uma comida gostosa e ele chegou do campo com fome e ele falou, me dá aí esse prato de comida, me dá aí essa comida aí. Tá aqui, gente, no texto, tá? A gente vai passar essa live aí, vai ser, sem ser a próxima, tá? Hoje a gente tá em Gênesis 25, mas eu já tô explicando isso para você, porque aqui eu tô explicando o nascimento dos dois, tá? O nascimento de Esaú e de Jacó. E aí, aqui no capítulo 25, ó, nesse mesmo capítulo 25, diz que Isaac amava Esaú, né? Porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E quando Jacó fez um guisado e ele estava cansado, veio do campo, aí ele perguntou, me dá aí o seu guisado, né? Eu tô cansado, tô com fome. E Jacó falou assim, então me vende hoje o teu direito de primogenitura. Você quer o prato de comida que eu fiz? Então eu quero a tua primogenitura, me vende. E aí, o que Esaú fez? Para que vai me servir primogenitura se eu estou com tanta fome? Estou a ponto de morrer. Para que vai me servir primogenitura? Esaú desprezou uma bênção espiritual, que a primogenitura não era só o direito de você ser o líder da sua família após a morte do seu pai. Né, de herdar uma porção maior da sua família. Era muito mais além disso, eram bênçãos espirituais. E Esaú não quis saber disso. Esaú desprezou, por causa de um prato de lentilhas, uma bênção que era uma bênção espiritual. Então presta bem atenção, quem enganou quem? Jacó não enganou ninguém, Jacó apenas valorizou o que o irmão não valorizou. E ele aproveitou uma oportunidade para ter o direito da primogenitura. Foi um acordo ali entre os dois. Então, essa foi a primeira situação. A segunda situação foi que Jacó queria receber a bênção. Quem não quer? Vai dizer que você não quer receber uma bênção também. Jacó quis receber uma coisa que já era dele, porque Deus já tinha dito que o maior serviria o menor. E ele já tinha comprado o direito de primogenitura do irmão, porque o irmão não valorizou. A partir do momento que ele entra naquela tenda ali, né, e se faz passar pelo irmão, na realidade, aquilo ali já pertencia a ele, porque Deus já tinha dito que era dele. Né? Claro que ele errou? Claro que ele errou, né, gente? Ele foi pela mãe, a cabeça da mãe, né? A mãe falou, vai lá e recebe a bênção também. Vai lá, recebe a bênção do seu pai como primogênito. Né? Então, ele foi orientado pela mãe. Imagine que foi difícil para ele também fazer isso, entrar na tenda do pai e se passar pelo irmão. Né? Mas aqui a gente fica bem evidenciado aqui que Esaú era impulsivo. Esaú não pensava em nada, ele pensava no aqui, no agora, não é isso? E Jacó não. Jacó, ele sempre ele foi uma pessoa que pensava em tudo, nas consequências, né? Ele ponderava as coisas. E aí a gente pode aplicar isso para a nossa vida hoje também. Olha só que texto interessante que a gente está lendo aqui em Gênesis 25, como a gente aprende lendo o livro Bereshit, o livro do início, o livro do começo, como a gente entende tanta coisa, gente, na própria Bíblia e na nossa vida também. Na Bíblia de aplicação pessoal diz que Esaú trocou os duradouros benefícios da sua primogenitura por um prazer alimentar imediato. Gente, olha só, Esaú agiu por impulso. Ele satisfez seus desejos sem parar para considerar as consequências a longo prazo. E isso tem que ser um alerta para nós. Nós também podemos cair nessa armadilha, tá? Esaú, ele caiu nessa armadilha e nós também podemos cair nessa armadilha. Quando a gente vê alguma coisa e a gente deseja aquilo, o nosso primeiro impulso é pegar. Eu quero isso, eu vou pegar isso, eu vou fazer isso. Nós não podemos agir por impulso. Nós não podemos fazer coisas na nossa vida sem pensar,
sem analisar, será que isso vai ser bom para a minha vida? Né? Como Esaú fez. Então, gente, vamos aplicar isso para a nossa vida, porque isso aconteceu lá atrás, mas serve para a gente hoje. Né? A princípio, a gente se sente satisfeito, né? Algumas vezes até podemos, ficamos assim meio poderosos, ai, consegui, olha, eu queria isso e fui lá e consegui, né? Por causa daquele prazer imediato, né? A gente costuma perder a visão do futuro, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente tem que evitar cometer esse erro de Esaú, né? Tendo satisfações imediatas em detrimento das coisas que podem acontecer para frente. Então, o que Esaú faz? Ele exagera numa coisa que ele está precisando. Ah, eu tô a ponto de morrer. Isso foi um exagero, gente. Ele caçou, tudo bem, estava com fome, mas a ponto de morrer? Será que ele estava a ponto de morrer? Ou foi o desejo dele, né, por comida que fez ele pensar assim, né? Então, esse pensamento imediatista, o que fez com Esaú? Facilitou a sua escolha para escolher errado. Então, temos que ter cuidado, gente. Cuidado com os prazeres imediatos, porque isso coloca uma nuvem na nossa visão. A gente faz a gente não enxergar direito lá na frente, né? Então, tô faminto. Para que serve herança agora? Tô com fome, né? Então, essa pressão do momento, ela distorceu as suas perspectivas e fez com que a decisão dele parecesse urgente. Não era. Ele poderia esperar. Ele poderia esperar para fazer uma comida. Ele não precisava ter trocado a primogenitura dele por um prato de lentilhas, né? E aí, hoje, nós sofremos essas mesmas pressões, sim ou não? Claro que sofremos, nós somos seres humanos. Sim, né? A pressão sexual, por exemplo. Quando você é pressionado, né? Você pode dizer assim, os votos do meu casamento, não tem importância, porque eu preciso satisfazer esse desejo agora, essa necessidade agora. Quantas pessoas embarcam nessa, gente? Por causa de um prazer momentâneo, ela destrói toda uma vida, toda uma construção de anos e anos e anos. Elas colocam a perder coisas que foram construídas durante tanto tempo por causa de um prazer imediato. Então, tudo isso aqui é para a gente pensar, para a gente analisar. Né? A Hermocione colocou aí, o imediatismo traz suas consequências, temos que ter cuidado com isso, com certeza, né? A gente precisa colocar tudo em perspectiva. É necessário isso mesmo agora? É necessário fazer isso agora? É necessário tomar essa decisão agora? Por exemplo, eu tô precisando, eu tô passando um momento difícil, eu vou pegar esse dinheiro aqui que não é meu. Se não é seu, por que você vai pegar? Então, às vezes, a gente quer colocar em evidência uma coisa que a gente está precisando ali na hora, colocando em xeque toda uma vida construída. Nós temos que tomar cuidado com isso. Então, eu vou lançar mão de um dinheiro que não é meu. Eu estou em aperto, isso é urgente, eu estou precisando. Então, eu vou passar por cima de todos os meus valores, eu vou passar por cima de tudo aquilo que eu acredito, eu vou passar por cima da palavra, porque eu tenho que satisfazer um desejo meu. Cuidado com isso. Esse alerta aqui, gente, eu não tô querendo me fazer de mais santa que todo mundo e tô aconselhando você aqui, não. Eu estou falando isso comigo mesmo. Quando eu peguei esse texto aqui para ler, estudar, Deus falou muito comigo a respeito disso. Cuidado para você não ser imediatista, para você achar que precisa daquilo naquele momento e na realidade você não precisa. Então, gente, quando Esaú trocou a primogenitura dele, ele demonstrou um completo desprezo pelas bênçãos espirituais que viriam sobre a sua vida se ele tivesse mantido o seu direito de primogenitura. Então, vamos pensar um pouquinho espiritualmente falando. Vamos valorizar, gente, aquilo que o Senhor já nos deu. Vamos valorizar aquilo que Deus já depositou na nossa vida, né? Não vamos desvalorizar o que Deus já nos deu por coisas passageiras, por coisas que estão aqui agora e amanhã não vão estar mais. Valores espirituais, princípios são mais importantes do que satisfazer desejos da carne, satisfazer vontades. Tudo isso foi aprendizado para nós. E Jacó, aqui no caso, né, Jacó, mais conhecido como Jacó, ele foi um homem que sempre valorizou as coisas espirituais.
Então, eu estou aqui para defender Jacó, né? Já que tanta gente já bateu em Jacó, eu estou aqui para defender Jacó. Claro que Jacó errou em vários momentos da vida dele, claro que errou, gente, mas Jacó sempre foi um lutador. Quando ele nasce já agarrado no calcanhar do irmão, ele já estava dizendo ali quem ele era, um lutador. Ele sempre lutou pelo que ele quis. E ele sempre valorizou valores espirituais, coisa que o seu irmão nunca valorizou. Esaú nunca valorizou valores e princípios espirituais. Você vê, Jacó foi casar com alguém da sua família, porque ele não queria misturar descendência. Ele foi ensinado assim. Já Esaú casou com as mulheres de onde ele vivia ali, né? O que foi grande tristeza para sua mãe e para o seu pai. Quer dizer, Esaú, ele nunca valorizou princípios espirituais, né? E aí a vida dele não alcançou patamares maiores por conta disso. Não foi porque Jacó tomou a bênção dele. Não, foi porque ele mesmo assumiu esse caminho, né? E aí, quando a gente percebe lá em Gênesis 32, versículo 28, a gente vai entrar nessa live aí, as próximas lives, né? Quando ele entra no Val de Jaboque, né? Quando ele luta, né? Todo mundo conhece essa passagem, é muito pregada também, né? Quando Jacó luta com um anjo ali no Val de Jaboque, né? Inclusive tem um hino que fala, né? Preciso da minha bênção, não vou desistir, sem ela não vou sair daqui. Nós conhecemos Jacó nesse contexto ali como um lutador, alguém que lutou com Deus, ele queria ser abençoado. Nesse momento, Jacó estava quebrado pela vida, gente. Jacó tinha saído da casa do seu pai e da sua mãe fugido, porque Esaú disse que ia matá-lo. Depois que o pai morresse, ele ia matá-lo, ele teve que sair. A mãe orientou: vai para a casa do meu irmão, fica lá até seu irmão acalmar. E na realidade Jacó ficou muito tempo lá, né? Ele serviu seu tio Labão, ele quis casar com Raquel, foi dado Lia para ele, e ele teve que trabalhar mais 7 anos para Raquel. Quer dizer, um cara que sempre lutou para conseguir as coisas, né? Foi enganado várias vezes. Labão trocou o pagamento de Jacó 10 vezes, gente, pelo amor de Deus, né? Ele sofreu ali na casa do tio e sogro, né? E ele sofreu ali. Por quê? Porque Jacó estava sendo forjado, mas ele nunca desistiu. E você pode ver, desde o momento que Jacó sai da casa do pai dele até chegar a Labão, e quando ele retorna para casa de novo, gente, Jacó sempre andou com Deus. Deus sempre andou com Jacó. Quando você vê no próprio caminho, quando ele saiu de casa, né? Aquela visão, nós vamos entrar nessa live. Essa live vai ser bênção, hein, gente? Não perca, não. A live de Gênesis 28, quando Jacó vê a visão da escada. Gente, que coisa linda, quando ele sai praticamente com a roupa do corpo, né? Quando ele coloca a cabeça dele naquela pedra e ele, né, ele tem um sonho ali, né? Ele vê uma escada que toca no chão e vai até o céu, e ele vê anjos subindo e descendo naquela escada. Deus diz para Jacó: Jacó, eu estou contigo, eu vou te guardar por onde quer que você for, e eu vou fazer você tornar essa terra, porque eu não vou te deixar até que eu faça aquilo que eu disse para você que eu vou fazer. Como é que Deus faz uma promessa dessa para um cara suplantador, um cara enganador? Porque a visão que a gente tem de Jacó é muito diferente da visão que Deus tem dele. Deus ama Jacó. Isso está escrito lá na palavra, na Bíblia. Está escrito isso na Bíblia inteira. Está escrito isso na Bíblia inteira, gente. E quando Deus fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não mudou o nome dele para Israel? E Jacó para Israel? E porque Deus sempre que fala em Jacó fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus era com ele. Deus conhecia o coração dele. Então, ele foi forjado, né? Jacó, ele foi forjado quando ele viveu todas aquelas situações, né? Que sempre lutou para ter tudo. Ele lutou para casar com a mulher que ele amava, ele lutou para ter um pagamento digno, né? Quando ele volta para casa, ele volta quebrado, porque ele tem que olhar na cara do irmão de novo, né? Ele teve que olhar na cara do irmão de novo, e agora ele não estava mais sozinho. Quando ele sai de casa, ele sai sozinho, mas quando ele retorna para a terra, ele vem com mulheres, com filhos.
E ele se preocupa, eu vou ter que encontrar meu irmão, ele manda presente na frente, tudo, mas ele não sabe o que vai acontecer. E ele entra no Val de Jaboque, no Vale da Transição, e ali luta com Deus. Um homem que sempre lutou com a vida, lutou, né, com as circunstâncias da vida, agora ele luta com Deus. E olha só o que Deus diz para ele, gente, pelo amor de Deus, lê esse versículo na sua Bíblia. Gênesis 32, versículo 28. Você lutou com Deus. Como um príncipe, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quem falou isso, gente? Quando ele luta com aquele anjo ali no Val de Jaboque, o anjo fala para ele, ó, você lutou como um príncipe. Você lutou com Deus. E você lutou com os homens. Não só com Deus, você sempre lutou com os homens. Você já nasceu lutando. Dentro da barriga da sua mãe você já lutava. Você é um homem lutador. E ali Deus restaura Jacó de novo, porque Jacó estava totalmente quebrado. E quando ele sai daquele vale, ele sai mancando, mas sai cheio da presença de Deus, restaurado e com o nome mudado, Israel. Né? Que coisa linda, gente. Mas a gente vai estudar isso ainda nas próximas lives, tá? Deus foi com Jacó o tempo todo. E eu digo para você hoje, né? Estamos terminando a nossa live. Gente, até passei da hora. Luta com Deus, porque você vai vencer. Quando você luta do lado certo, Deus peleja as suas guerras. Deus peleja as tuas batalhas. Deus nos chamou para lutar, mas também nos chamou para vencer. E essa palavra que Deus deu a Jacó, né? Você lutou como um príncipe, você lutou com Deus, você lutou com os homens e você prevaleceu. Eu creio que essa palavra também é para mim e é para você. Temos lutado, né? Nós temos lutado na nossa vida com várias questões na nossa vida. Temos lutado, né? O crente, ele luta. Se é uma coisa que a gente faz nessa vida é lutar. Nós temos lutado. A gente luta para ir para o céu. A gente luta para vencer a carne. A gente luta contra o inimigo das nossas almas. A gente luta contra as circunstâncias adversas da nossa vida. Mas nós vamos lutar e nós vamos vencer. Pastor Nivaldo entrou aí também. Pastor Nivaldo, a paz do Senhor, pastor. Estamos terminando a nossa live. Depois assiste aí de novo, do início. Gente, mas Deus nos chamou não somente para lutar, Deus também nos chamou para vencer. Assim como Jacó lutou com Deus, lutou com os homens e prevaleceu, nós também, eu profetizo que nós vamos lutar e vencer. Nós não vamos lutar e morrer na praia não, gente, não, nós vamos lutar e vamos vencer. Vamos vencer a carne, vamos vencer o inimigo das nossas almas, vamos vencer as tribulações da vida e nós vamos prevalecer. Essa é a lição que eu tirei de Gênesis 25. Gente, quantas lições abençoadas. Se você chegou agora, olha, gente, assiste essa live desde o início, você vai amar, tá? Você vai amar. Toca nesse aviãozinho, gente, envia essa palavra. Jesus está voltando. Como igreja não podemos nos calar. Temos que falar do amor de Deus, temos que pregar a palavra. E mais do que pregar, temos que vivê-la. Que o Senhor nos ajude a viver a palavra. Essa palavra que é viva e eficaz. Irmã Sione colocou aí, ó. Irmã Marrom colocou aí. Uma luta atrás da outra, gente. Verdade. Acaba uma luta, a gente vence. Aí vem outra luta, a gente vence. Vem outra luta, a gente vence, né? Mas nós somos mais do que vencedores. A gente já entra na luta sabendo que vamos ser vencedores. Isso é muito bom, né? Vem a luta, vem a batalha. E é cada batalha, cada coisa que se levanta, do nada, as coisas acontecem. Mas nós vamos lutar e vamos vencer. Assim como Jacó entrou naquele val de Jaboque. Quantos vales às vezes a gente entra, né? Às vezes somos obrigados a entrar em alguns vales na nossa vida, né? E aí o Senhor vem, né? E mesmo que ele tire alguma coisa de nós, né? Jacó, que era um bravo lutador, né? Sempre lutou, né? Com exímia perspicácia, né? Com sabedoria, com força, com energia. Naquele vale ali ele sai mancando, né? Ele lutou com Deus, saiu mancando, mas saiu vencedor. Com o nome mudado, com a história mudada, com a identidade mudada, como um homem que luta, mas só lutar não, que vence também. Então essas lições foram maravilhosas. Eu agradeço a Deus por ter aprendido tanto essa semana, de ter meditado nesse texto aí tão abençoado. Eu tenho certeza que Deus também falou no teu coração. Então abençoa outras pessoas, envia essa live para alguém, toca nesse aviãozinho, gente, não dói não, é rápido,
rápido, é bem rapidinho. Tocou no aviãozinho e manda a live para alguém assistir, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite abençoada, uma sexta-feira abençoada, um sábado, domingo abençoado. Se Deus quiser, quinta-feira que vem estaremos aqui novamente, Gênesis 26, aprendendo mais um pouquinho, mais uma porção da palavra de Deus. Deus abençoe todos os meus convidados que estão aqui, né? Vocês são bênção na minha vida, gente. Toda quinta-feira Deus sempre prepara um grupo de pessoas para estar aqui com a gente, pessoas que assistem indo para o trabalho amanhã de manhã, pessoas que vão assistir durante o dia. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração, que ela possa fazer as transformações necessárias. Luta, vence, porque Jesus está com você. Deus te abençoe. Beijo para todos.